Paris, século XIX. Não só moda e arte, mas uma febre invisível, o fascínio pelos espíritos. Salões elegantes e casas humildes discutiam mesas girantes e mensagens do além. Era a era dos fenômenos mediúnicos, misto de fascínio e ceticismo. A ciência desconfiava, a religião condenava, mas o povo se encantava. Nesse cenário, surge Hippolyte Léon Denisard Rivail, o futuro Allan Kardec. Educador, pesquisador, buscava lógica no mistério, não espetáculo. Queria saber quem fazia as mesas dançarem e por quê. Kardec organizava o caos, codificava uma nova filosofia. Do outro lado, os médiuns, pessoas comuns, pontes entre mundos. Uns discretos, outros estrelas da noite. Um nome ecoava: Hilaire, jovem camponês da Normandia, com dons impressionantes. Seu destino cruzaria com o de Kardec. O povo buscava respostas, consolo, provas da sobrevivência. Os fenômenos mediúnicos ofereciam uma janela para a eternidade. Mas toda janela pode ser usada para ver ou para se exibir. Novas fronteiras atraem exploradores sinceros e aventureiros oportunistas. A linha entre o sagrado e o profano era tênue. E Paris, nesse tempo, era palco de milagres e armadilhas. O perigo estava à espreita, disfarçado de maravilha. E a história de Hilaire e Kardec estava só começando. O que era dom poderia virar perdição. Hilaire, camponês de Saint-Lô, possuía uma mediunidade bruta. Objetos levitavam, instrumentos tocavam sozinhos, fenômenos físicos inegáveis. Sua fama chegou à Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, presidida por Kardec. Kardec, cético e metódico, quis investigar pessoalmente. O encontro foi um choque razão e método frente a poder puro e instintivo. Kardec viu em Hilaire uma prova viva do mundo espiritual, mas também um risco. O jovem, pobre, agora era o centro das atenções, alvo de presentes e promessas. Kardec temia o orgulho, a vaidade, a ambição. Sabia que espíritos superiores se afastam quando a moral se corrompe, e que espíritos inferiores se aproximam para explorar fraquezas. Viu em Hilaire não só um fenômeno, mas uma alma a ser guiada. A mediunidade era missão sagrada, não espetáculo ou fonte de renda. Transformá-la em negócio era caminho para a ruína. Kardec sentiu o peso da responsabilidade, alertar Hilaire sobre os perigos à frente. O dom era um navio sem leme, navegando em águas traiçoeiras. O futuro de Hilaire dependia de escolhas difíceis. Kardec, preocupado, escreveu uma carta histórica a Hilaire. Elogiou o dom raro, mas alertou: mediunidade é coisa santa, deve ser praticada religiosamente. O dinheiro era o maior perigo. Bons espíritos se afastam de quem busca lucro. Mediunidade não pode ser profissão. Aceitar pagamento é profanação. A caridade deveria ser o único motor. Outro risco: o orgulho. Lisonjas envenenam a alma. O médium pode acreditar que o poder é seu, não dos espíritos. A vaidade leva à tentação de simular fenômenos para agradar o público. A carta era um mapa, mostrava o caminho seguro e os abismos. Kardec pedia humildade, lembrança das origens, responsabilidade. O dom era a oportunidade de servir ao bem, não de se exaltar. Terminou com um apelo paternal: reflita sobre essas palavras. A carta foi enviada, o conselho dado. Restava saber se Hilaire ouviria ou se perderia no brilho da fama. O destino estava em suas mãos. Hilaire parecia ouvir Kardec, mas Paris era sedutora. Mudou-se para a capital e sua fama explodiu. Salões disputavam suas sessões. Ele virou celebridade. O camponês agora era estrela, cercado de luxo e admiração. O orgulho cresceu, a pressão aumentou. Precisava impressionar sempre. O dinheiro entrou em cena, primeiro como presentes, depois como pagamento. As sessões viraram um negócio lucrativo. Hilaire justificava: precisava se manter.
dedicava-se só à mediunidade. A linha traçada por Kardec foi cruzada. Mediunidade virou profissão. Kardec e os sérios da sociedade espírita viam a profecia se cumprir. Tentaram alertá-lo, mas Hiller, embriagado pelo sucesso, se afastou. Cercado de admiradores, não via mal em ser recompensado. Distanciou-se de Kardec. Tinha seu próprio público. No topo do mundo, não percebia o abismo à frente. O dom, agora, era mercadoria. O espetáculo era mais importante que a verdade. O risco de queda era iminente. O brilho de Paris ofuscava o alerta de Kardec. O caminho da perdição estava traçado. E Hiller seguia, cego pelo sucesso. O fim se aproximava. Mediunidade paga cria obrigação. O público quer espetáculo garantido. Mas fenômenos espíritas não obedecem comando. Dependem dos espíritos. Quando nada acontecia, a pressão era insuportável. Hiller cedeu à tentação. Começou a fraudar. Pequenos truques, depois cada vez mais frequentes. O ambiente escuro, a expectativa alta, facilitavam o engano. O público queria acreditar e via o que desejava. A fraude virou rotina, misturada a possíveis fenômenos reais. Hiller virou ilusionista, preso à própria teia. O dinheiro corrompeu tudo, missão virou negócio, fé virou produto. A humildade do camponês sumiu, restou a arrogância da celebridade. Quanto mais sucesso, mais dependia da fraude. O conselho de Kardec foi esquecido. O abismo se abriu sob seus pés. Era só questão de tempo até a verdade vir à tona. O espetáculo estava prestes a acabar. O preço do sucesso era a própria ruína. O escândalo era inevitável. E Paris aguardava o desfecho. A verdade veio à tona por Vitet, frequentador das sessões. Desconfiado, armou uma cilada e flagrou Hiller em pleno truque. O escândalo explodiu. Gritos, luzes acesas, Hiller desmascarado. A notícia se espalhou por Paris. O grande médium era uma fraude. Vitet levou o caso aos tribunais, acusando Hiller de estelionato. O escândalo virou manchete, abateu a comunidade espírita. Céticos usaram o caso para atacar todo o movimento. A confiança nos médiuns foi abalada. O debate sobre verdade e fraude tomou conta do espiritismo. O nome de Hiller virou sinônimo de decepção. A doutrina de Kardec enfrentava sua maior crise. O movimento precisava se reinventar para sobreviver. O julgamento de Hiller foi espetáculo midiático. Acusadores detalhavam fraudes. Defesa alegava fenômenos reais sob pressão. Testemunhas divididas. Tribunal cético. Hiller foi condenado por engano financeiro. O escândalo manchou o espiritismo. Serviu de munição aos críticos. A comunidade espírita enfrentou crise profunda. O caso forçou reflexão amarga sobre orgulho, ambição e dinheiro. Em vez de condenar, Kardec pediu compaixão. Reconheceu o erro, mas focou na lição e no perdão. Usou o escândalo para ensinar. A queda de Hiller não invalidava o espiritismo. O erro era do indivíduo, não da doutrina. Kardec lembrou que a comunidade também inflou o ego do médium. Pediu prece e caridade, não apedrejamento. Transformou o escândalo em lição de ética e humildade. Mostrou que o verdadeiro espiritismo é reforma moral, não espetáculo. O caso Hiller virou advertência fundamental do espiritismo. Mediunidade não protege das fraquezas humanas, pode até ampliá-las. Orgulho e ambição são os maiores perigos. A humildade é a única proteção real. O dinheiro corrompe o dom. Caridade desinteressada é essencial. Hiller escolheu fama e caiu. Kardec escolheu perdão e ensinou. A vigilância deve ser constante, principalmente sobre nós mesmos. No fim, a maior lição está na humildade e caridade, não nos fenômenos. No próximo vídeo, abordaremos a oração de Victor Hugo. O escritor e poeta Victor Hugo, por exemplo,
Continuava às voltas com as comunicações intermediadas por mesas, cestos e mãos, e fazia questão de declarar em público sua convicção na sobrevivência do espírito. Victor Hugo não tinha dúvidas ao encarar a morte como a vida, ou melhor, com muito mais esperança, a julgar pelas frases ditas entre os túmulos do cemitério. A beleza da morte é a presença. Os mortos são invisíveis, mas não ausentes. A morte é a maior das liberdades. É a ascensão de tudo o que viveu ao grau superior. Ascensão deslumbrante e sagrada. Isso é incrível, né, pessoal? Então fique ligado e deixe seu like. E se inscreva no canal porque ajuda a trazer mais conteúdos como esse. Até o próximo vídeo.